paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aí com o nosso culto online para a honra e glória do Senhor. Nesse instante nós vamos estar orando para que Deus esteja abençoando a nossa casa e o nosso lar, e esteja falando conosco através de sua palavra. Então vamos orar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, pedindo a orientação do Espírito do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, fala conosco através da tua palavra, edifica-nos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós pedimos a sua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, direciona-nos para que o Senhor seja louvado e glorificado. Em nome de Jesus, na beleza da tua santidade. Amém, Jesus, e graças a Deus. Aqui em Atos, capítulo de número 20, no versículo de número 7, tem uma história muito interessante, não é? Onde nós podemos aprender várias lições sobre as coisas do Senhor, como nós devemos levar as coisas do Senhor. Então diz assim a palavra do Senhor: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Olha só, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Olha só. Então, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim ordenara, indo ele por terra. Então aqui nós observamos uma cena muito interessante, não é? Na onde Paulo ele estava pregando no cenáculo, e ali havia um jovem que estava sobre a janela, sentado na janela, né? Aí nós vemos que Paulo, ele estava partindo pão, provavelmente poderia ser uma santa ceia, não é? Estava tendo aquela comunhão, aquela movimentação, estava tendo aquele louvor a Deus, eu creio que estava havendo louvor a Deus, estavam juntos, né? E havia claridade naquele lugar, porque todas as lâmpadas estavam acesas, não é isso que nos diz o texto? Né? Agora observe bem, por toda essa movimentação, Eutico, um jovem, estava assentado na janela, né? Então observe bem, se ele estava assentado na janela, nós devemos entender que a janela não é um lugar propício para se cultuar a Deus, não é de forma nenhuma. A janela é um lugar de distração. A janela é onde você tem uma panorâmica de tudo que está acontecendo fora do cenáculo, do templo, no caso, não é? Então temos que tomar cuidado, não é? Muitas vezes, para que a nossa mente não fique viajando também em determinados lugares e fiquemos em distração no culto do Senhor. Porque Eutico, ele deveria estar sentado em uma cadeira, ele deveria estar no templo, né, fora da janela, mas não, ele preferiu ficar na janela, sentado na janela. Olha só o perigo, meus irmãos. Então tem algumas coisas, tem alguns itens, né, que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Então nós observamos que a janela não é um lugar apropriado para se cultuar a Deus. Por quê? Porque aquele lugar é um lugar muito perigoso, né? É a mesma coisa, né, de falar, né? A janela é um lugar na onde as pessoas ficam distraídas,
as pessoas não ficam centralizadas no culto, as suas mentes não ficam centralizadas no culto, elas não ficam prestando atenção na palavra de Deus. Então, o que Eutico estava fazendo na janela, não é? Ele não deveria estar ali. Será que o cenáculo estava cheio de pessoas? Não sei, né? Mas mesmo assim, ele deveria estar no templo, né? Ele deveria estar ali de pé no templo, buscando ao Senhor, centralizado na palavra de Deus. Embora talvez, eu não sei, ali poderia estar cheio de gente, né? Cheio de pessoas, o cenáculo estivesse cheio de vidas ali, ele não deveria estar sentado na janela, porque a janela não é um lugar propício, não é um lugar que ele deveria estar. Porque poderia acontecer, claro, um acidente. Será que ele não pensou nisso, né? Ele poderia haver algum problema. Porque nós vemos na palavra de Deus que o discurso de Paulo era muito extenso, né? Isso poderia dar sono. E nós vemos também o interesse na palavra de Deus, né? Da parte de Eutico. Meus irmãos, então o que nós aprendemos com esse episódio? A primeira coisa que nós aprendemos aqui, né, não vou ficar fazendo um culto online extenso, mas vamos pegar alguns tópicos aqui, vamos meditar na palavra do Senhor. Em primeiro lugar, ele não estava em um lugar apropriado, né? Veja bem. Segundo lugar, quem está na janela está dividido, né? Agora observe bem, dividido por quê? Porque a janela, ela vai pegar só uma parte da pessoa, né? Então a pessoa está com o seu corpo, está com parte do seu corpo dentro do cenáculo e a outra parte está fora do cenáculo. É um perigo, não é? Veja bem, olha só o perigo. Isso nos ensina muitas coisas, né? Que nós podemos aqui estar meditando, né? Então muitas vezes no nosso coração existem janelas que nós devemos tomar cuidado, né? Nós não podemos estar primeiramente nós devemos estar o quê? Apropriados dentro do culto, né? Dentro do culto do Senhor. Nós não devemos nos colocar em lugares que vão fazer o que nós venhamos a nos distrair, né? Então existem janelas dentro do nosso coração também, assim como o Eutico, né? Existem janelas no nosso coração que nós devemos tomar cuidado, nós devemos vigiar. Então a janela tem esse problema, né? Que a pessoa está com parte do seu corpo dentro do culto do Senhor, dentro do templo do Senhor, né? No caso aqui, Eutico estava no cenáculo, com metade do seu corpo dentro e a outra metade estava fora. Então, como nós estamos hoje em dia, não é? Será que nosso coração, a nossa mente está em outro lugar? Será que pensando em outras coisas, né? Então, Eutico estava desse jeito assim, né? Ele não estava ali, estava avacalhando com a obra do Senhor. Olha só. E segunda coisa que nós observamos aqui, como já foi falado, né? Vamos salientar mais um pouco, que Eutico, ele estava o quê? Dividido, né? Coração dividido. Olha só, né? Ou nós servimos a Deus ou não. Não foi isso que Elias falou ali para o povo quando foi feito um desafio a Baal, né? Então veja bem, estava o coração dividido. Eles tinham que experimentar quem era o Deus Todo-Poderoso. E Baal, ele foi o quê? Envergonhado, porque era só uma idolatria. Mas quando Elias clamou, nós vemos que o fogo consumiu completamente os sacrifícios, né? Enquanto Baal não aconteceu nada. Veja bem. Então, nós não devemos estar com o nosso coração dividido. Outra coisa que nós podemos aqui estar observando, né? Que a janela também é na onde a pessoa fica vislumbrando as coisas, não é? Então vê as coisas do mundo, vê ali ter uma panorâmica de tudo que está acontecendo. Então tem pessoas que estão vendo mais as coisas do mundo do que propriamente as coisas de Deus, né? Olha só que coisa, hein? Olha só. Porque a pessoa, ela fica, por exemplo, prestando atenção nas coisas, na palavra de Deus, fica prestando atenção naquilo que está sendo pregado, mas ao mesmo tempo ela fica olhando que pela janela, né? Eu tinha esse problema, estava olhando a janela, estava vendo o que estava acontecendo, qualquer barulho, qualquer coisa, poderia distraí-lo das coisas de Deus, né? Meus irmãos, temos que tomar cuidado com as distrações, hein? Temos que tomar cuidado com as distrações,
porque isso é muito perigoso, vai fazer com que nós venhamos desviar o nosso foco das coisas do Senhor. Olha só, né? E a janela também é um lugar de más conversações, não é? Quem não sabe aqui, quem não tem história de pessoas que, daquelas comadres, né? Que uma vizinha passa na frente da casa da outra ali, a uma tá na janela e começa o quê? A falar mal da vida dos outros, né? Então a janela é um lugar de más conversações. Meu irmão, cuidado, hein? Cuidado com a janela do seu coração. Eu tenho que tomar cuidado, todos nós devemos tomar cuidado com essas coisas aí, porque isso aí pode fazer com que nós venhamos a desfocar o nosso coração das coisas do Senhor, né? Vai acabar nos esvaziando, vai acabar fazendo com que nós venhamos ser completamente tirados da presença de Deus. Deus, ele não compactua com essas coisas. Então observe Eutico, né? Como Eutico estava na presença do Senhor. O discurso foi grande, né? O discurso de Paulo, ele teve assim um tempo muito grande, mas só que Eutico, ele deveria estar ali ouvindo a palavra de Deus, estar se alegrando com a palavra de Deus. Por quê? Porque diz a palavra que o templo estava completamente ali cheio de lâmpadas, tudo brilhando, né? Estava ali aquela festa, aquele todo ali, aquelas pessoas ali completamente interagindo dentro do culto do Senhor, né? E Eutico estava dormindo, estava sonolento, né? Eutico não estava participando. Eutico estava ali na janela, sentado num lugar perigoso. A janela é um lugar perigoso, meus irmãos, né? A janela é algo completamente perigoso, porque Eutico estava na janela e de repente ele pegou e dormiu um instante, cochilou e de repente caiu do terceiro andar. Meus irmãos, é um alerta para mim e para você. Será que nós não estamos dormindo, que nós podemos cair também na janela? Da janela da fé, da janela das coisas do Senhor? Será que não é um perigo para mim e para você ficarmos aí titubeando nas coisas do Senhor? Olha só que coisa terrível, né, que aconteceu com Eutico. Mas nós podemos observar que Paulo, ao observar que Eutico caiu, ele foi prontamente buscar Eutico, ele foi prontamente ali abraçar Eutico. Ele orou por Eutico e Eutico, ele pegou e ressuscitou, né, como diz aqui no capítulo 20, no versículo 10 em diante, nós podemos ver que Paulo prontamente foi atrás de Eutico. E foi lá, abraçou, orou por ele e a vida voltou para Eutico, né? E não diz aqui que Paulo pegou, olha, vamos fazer o seguinte, Eutico caiu, mas que coisa ruim, né? Agora vamos parar o culto aqui ao Senhor. Não, Paulo continuou. E diz a palavra aqui, né? Diz a palavra que Paulo, ele ainda, se você puder acompanhar, né? No versículo de número 11 diz aqui, ó, e subindo e partiu o pão, comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, assim partiu. Ainda Paulo, ele se estendeu mais ainda. Que vou parar culto o quê? Aconteceu alguma coisa? Não, o Senhor, ele vai dar uma solução. Então, aquilo que acontece na sua vida, Deus vai dar uma solução. Não pare seu culto, não pare sua vida por nada dessa... Não pare seu culto, não pare sua vida por nada, meu irmão. Continue, tá? Aconteceu alguma coisa que te entristeceu, aconteceu alguma coisa que parece que não tem mais volta. Eu vou dizer para você, né? Que você não pode parar a sua vida espiritual, sua vida ministerial, não pode parar, tem que continuar. Por quê? Porque Deus, ele ressuscita os seus sonhos, Deus ressuscita a sua vida no âmbito ministerial, no âmbito familiar, no âmbito profissional, em todas as coisas. Não é para parar, porque o culto tem que continuar. Não é verdade? O culto tem que continuar. Ah, mas Eutico caiu e agora, coitado, morreu, agora vamos aqui lamentar. Não. Veja bem, Deus, ele ressuscita, Deus, ele transforma, Deus, ele muda. Nós não devemos ficar parados naquilo que aconteceu, você está entendendo, de errado. Mas nós devemos nos arrepender, devemos nos quebrar diante do Senhor, pedir misericórdia. Por quê? Porque Deus, ele vai dar vitória para todas as coisas para nós, não é? Olha só que coisa interessante, né, meus irmãos? Que coisa interessante. E diz aqui a palavra do Senhor,
que levaram, no versículo 12, levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados. Então todos ficaram consolados. Aquela choradeira pela morte de Eutico, por Eutico ter caído, questionamento, mas por que Eutico ficou na janela, né? Aquele negócio, né? Não é que surge questões, surge problemas, aí pensamentos negativos, surge, sabe? Mas aqui nós observamos que quando o apóstolo Paulo pegou Eutico ali, orou por e de repente Eutico ele passou a viver novamente, todos ficaram consolados. Deus ele tem resposta para a sua vida e você vai ficar consolado em nome de Jesus Cristo. Você vai se reerguer no nome de Jesus. Você vai ficar completamente satisfeito com a presença de Deus. Então Deus ele é poderoso para ressuscitar todos os nossos sonhos, todos os nossos problemas. Deus ele pode resolver. E diz aqui também, né, no versículo 13, diz aqui: e nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Você pensa que o ministério de Paulo terminou aqui? Não, vamos embora, vamos pregar a palavra, vamos lá. Não vou parar por um problema, eu não vou parar por uma situação, eu não vou parar por um acontecimento, não, vou continuar pregando. E o apóstolo Paulo, meu irmão, nós vemos que ele era uma pessoa dinâmica, né? Ele continuava, ele pregava em vários lugares, ele ia para outras terras, fundava igreja e ia atrás, né? Então ele é um exemplo para todos nós, né? Que nós devemos o que? Não ficar olhando para os problemas, mas nós devemos o que? Nós devemos buscar a solução no Senhor. Tá certo, meu irmão? Que coisa maravilhosa nós meditarmos na palavra de Deus e podermos tirar grandes lições da mesma, né? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Nos ensina, Pai, que nós venhamos a tomar cuidado para não ficarmos como Eutico, Senhor, que com displicência ele ficou ali na janela, um lugar que não era propício para ele estar participando do culto, meu Pai, porque ele foi pego de um grande sono e ali ele caiu do terceiro andar, meu Pai. E também que nós não venhamos a ficar na janela olhando a panorâmica do mundo e nos esquecendo do culto dentro da casa de Deus, Senhor. Meu Deus dos céus, fazendo a mente da gente viajar, ficar muitas vezes pensando nos problemas, nas lutas e descentralizarmos os nossos pensamentos do culto. Que nós não sejamos assim, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Aleluia. E que também, Senhor meu Pai, que nós não venhamos a nos deter em más conversações, na onde, Senhor meu Pai, existe aquele tititi, aquela conversa infrutífera, na onde, Senhor meu Pai, um irmão acusa outro, na onde diz que a igreja não está boa, na onde diz ali que não é desse jeito, não é dessa forma. Meu Pai, tenha misericórdia. Coloca, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Coloca, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, uma trave na nossa língua, como diz o salmista, que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas que nós venhamos a nos alegrar com as tuas coisas, louvar e engrandecer o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, que nós não venhamos também a estar, Senhor meu Pai, estar com o nosso corpo, Senhor meu Pai, dentro da casa de Deus e a nossa outra metade, Senhor meu Pai, fora da casa de Deus. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, porque nós devemos, Senhor meu Pai, estar só com o nosso corpo. Todo o nosso corpo deve estar dentro da casa de Deus, nosso espírito, nossa alma, tudo deve estar dentro da casa de Deus, Senhor, centralizado no culto, glorificando a Deus, enaltecendo a Deus. Em nome de Jesus, eu te louvo, meu Pai, e te agradeço por esse mais um culto online. Para a glória de Deus, nos ensina, Pai, a fazer a tua vontade. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, Senhor, perdoa os nossos pecados, para a honra e glória do teu nome. Nos ajuda, Pai, a ficar firmes na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe e fique com Deus. Queremos o teu nome engrandecer, para fechar essa e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Aqui viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, e só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céus, queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, só tu és. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre São Paulo, sobre o Brasil. Pois só tu és o Deus. Todo joelho se dobrará, Senhor. Só tu és Deus. Só tu és o Deus eterno. Sobre, profetiza, igreja. Só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Abençoe, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia, a vitória do povo de Deus. Amém e graças a Deus.